Pessoal, customização. O que a palavra customização significa para você? Eu comprei alguns carrinhos, como esse daqui. Esse é um Toyota Supra de 82. Ele vinha com a rodinha de plástico da Hot Wheels. Eu simplesmente fiz a troca da rodinha de plástico por uma rodinha de borracha. Eu acho que ela fica bem mais bonitinha, como você pode ver aqui. As rodinhas ficam melhores. E para mim isso daqui é um trabalho de customização, mesmo que talvez ele não seja as customizações que nós estamos acostumados a ver pela internet. Eu vejo gente que pega um carrinho e o cara transforma simplesmente um carrinho de talvez ali $2, ele começa a valer 70, 80, 100 dólares. Meu irmão outro dia me mostrou um canal aqui do YouTube, não lembro o nome, eu vou pesquisar o nome com ele e coloco para vocês aqui na descrição do vídeo, ou aqui embaixo mesmo, em algum lugar aparece escrito, onde o camarada simplesmente convertia carrinhos de $10 em carrinhos de $600. Eu acho isso muito inacreditável, mas o cara tem um talento nato, né? Outra que eu fiz uma customização, na verdade foi uma troca, foi essa Mercedes aqui. É uma Mercedes 560 AMG de 2023, achei esse carrinho fenomenal. E ele vinha com uma rodinha muito feia de plástico. Eu simplesmente fiz a troca. Eu coloquei essas 4 rodinhas aqui de borracha que deixaram um carrinho com um ar totalmente diferente. Inclusive, eu anunciei esse carrinho aqui no aplicativo que eu trabalho de vendas por €10 e já recebi ofertas de 8, de €7. É um carrinho que eu paguei uns 50. Acredito que esse jogo de rodinha que ele tá usando me custou outro euro e pouquinho, mais o envio. Mas a questão é, a gente vai tentar fazer a customização de um carrinho hoje. Eu ainda não sei, se eu não me engano a gente vai customizar esse daqui, que é um Alfa Romeo que eu ganhei de presente do meu irmão, é um carrinho do lote novo, e a gente tem aqui algumas rodinhas que eu comprei pela internet, inclusive já mostrei para vocês em outro vídeo que apareceu aqui no canal um tempo atrás. E se você gosta então desse conteúdo de customização, a gente não vai fazer uma coisa muito escandalosa, acho que a gente vai conseguir fazer aqui talvez pintar os faróizinhos traseiros, os faróizinhos aqui que não estão pintados, a gente vai fazer a troca das rodinhas, a gente vai tentar pintar aqui o escapamento e tentar deixar um carrinho um pouco diferente, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Felipe Guimarães aqui do FG Minis, já se inscreve aí nesse canal. Já aproveita essa pausa, se inscreve no canal, curta o vídeo e deixa aquele comentário. Bom, galera, para a gente começar a nossa customização é bem simples. A gente precisa de uma broca. A broca que eu tenho aqui ela é uma broca de 5 ou 6 milímetros, eu não sei especificamente, mas é a broca que dá especificamente para a bitola aqui desse rebite. A gente precisa perfurar esses rebites para que a gente consiga soltar na base do carrinho e assim fazer a substituição das rodinhas. Uma vez que você fez isso, você pode começar a trabalhar de outras formas. Então, por exemplo, a gente quer detalhar um pouquinho os faróis traseiros desse carro. Para a gente fazer isso, a gente precisa isolar essa parte traseira do carrinho para que ela não seja prejudicada e a gente precisa de algum pincel, alguma coisa que possa pintar metal. Eu fiz a compra de algumas tintas de acrílico. Assim que eu tiver tudo pronto aqui, eu venho e mostro para vocês. Eu não vou mostrar a perfuração do carrinho porque faz muita bagunça, então eu vou perfurar, vou deixar tudo limpinho e volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a substituição. Gente, eu falei pra vocês que vocês precisam da broca, mas também precisa de uma furadeira, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma parafusadeira, eu vou tentar utilizá-la, até porque eu estava perfurando com uma furadeira, mas é óbvio que a parafusadeira ela seria muito melhor, porque como você consegue ter um controle melhor aqui do gatilho, você consegue perfurar menos, até porque a gente tá falando de alguma coisa que pode ser arriscado. A broquinha que eu utilizo é essa daqui. A gente vai fazer aqui o encaixe, vamos tentar perfurar. Eu vou gravar para vocês aqui mesmo na parte bagunçada para você ter mais ou menos uma ideia. Acho que você já deve ter visto algum vídeo como esse e eu, pelo menos, achava que era muito mais difícil do que realmente é. Então, se você tem interesse, é bem simples, só segue aqui para você ver como é que vai ficar no finalzinho o nosso Alfa Romeo. Bom, galera, vou filmar assim nesse tipo de ângulo na vertical, porque fica mais fácil para deixar o telefone aqui na janela. Tô usando essa janela aqui porque fica mais fácil para depois pegar a sujeira que fica aqui embaixo e jogar fora. Vamos lá. Seguro o carrinho aqui com a minha mão. Espero que não dê muito contraste para vocês. E aqui estão os rebites. Então a gente vai colocar a nossa broquinha aqui e simplesmente fazer esse trabalho. A ideia é desgastar o máximo possível o rebite para que ele possa se soltar. Vamos limpar aqui essa sujeira. Então, se você estava achando que eu simplesmente jogar tudo isso daqui pro vizinho de baixo, você se enganou. E aí a gente tá bem sujo aqui, tá? Nessa última semana teve uma tempestade aqui na região. E como a gente tá bem pertinho do Saara, muita coisa acaba vindo pra cá. Então, vamos lá, já volto aí. Galera, tem algumas ferramentas improvisadas aqui, como por exemplo essa agulha de crochê da minha mãe. A gente precisa retirar, deixa eu tentar dar um aqui pra vocês. A gente precisa retirar
tudo esse excesso que ficou aqui no rebite, que eu não consegui tirar com a parafusadeira. Então a gente vai tirar aqui, na verdade, com a broca, né? A gente vai tentar tirar aqui esse pouquinho que ficou. Você pode perceber que ele solta. E aqui atrás também. Então, se supõe que já seria mais fácil remover aqui o... Aí, galera, perfeito. A nossa miniatura já está aberta. Então agora a gente vai voltar ali para nossa mesa e fazer as modificações. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou deixar a miniatura aqui em cima desse tapete, que na verdade é meu mousepad. Ali no fundo estão as miniaturas. A gente vai estar utilizando essa rodinha aqui, esse pneuzinho. Eu não sei se ele vai me servir, porque como você pode perceber, ele é um pouco grande. Esse pneuzinho aqui, pessoal, eu comprei um kit com 10 trocas pelo AliExpress. Não paguei um preço tão alto, foi um preço até razoável. Não sei se o pessoal gosta que eu fale os preços, porque pode acabar prejudicando o comércio de alguns, que eu sei que tem muita gente que compra pelo AliExpress e acaba revendendo, mas eu comprei esse kit de pneuzinhos aqui por menos de $5 com 20 trocas de pneus. Então, na verdade, dá pra gente fazer 20 carrinhos. Então, aqui ficou. Ele vem com esse eixo que acaba sendo removível. Eu posso retirar e colocar na miniatura. Vamos simplesmente ver agora se vai dar certinho o tamanho da bitola. Bom, aqui tá a miniatura. A gente já começou a fazer a abertura dela ali. Vamos simplesmente terminar. Sempre, pessoal, com muito cuidado para você não quebrar o rebite ou acabar quebrando essa base de plástico, tá bom? A gente tem aqui a parte de cima da miniatura, que a gente também pode customizar. A gente pode pintar os banquinhos de vermelho, a gente pode tentar fazer umas listrinhas e acabar criando ali a ilusão de ter um cinto de segurança. A gente pode utilizar tinta e pintar aqui o que seria esse motorzinho. Gente, não sei se está muito escuro para vocês. Deixa eu trazer um pouquinho para cá a luz, aumentar a intensidade dela para vocês. Vamos lá. E aqui está a nossa base do carrinho, tá? Aqui na base a gente tem... Bom, aqui tá, galera. Ficou mais fácil. O nosso escapamento tá aqui. Então, pra gente fazer uma pintura, deixar ele talvez ali num prata, fique mais fácil. O motorzinho também tá ali. Infelizmente, nessa miniatura a gente não consegue ver o motor, a não ser que você fizesse o corte, né, aqui do capô. Não recomendo que você faça isso se você não tem as ferramentas adequadas, mas vamos lá, vamos fazer a troca. Para fazer a troca, algumas pessoas têm bastante medo de quebrar esses 3 grampinhos que estão aqui, mas pessoal, fica tranquilo, porque se você olhar bem, geralmente aqui dentro já vem um espaço onde o eixo fica preso, então ele não vai ficar solto. Faça o que faça, se você quebrar ali os 3 dentinhos, isso aqui continua solto. Eu geralmente simplesmente puxo isso daqui, se ele não sair, eu utilizo essa ponta da minha tesourinha, coloco aqui e pressiono um pouquinho, e ele simplesmente salta para fora. E agora a gente vai fazer a troca. Você vai perceber o seguinte, esse eixo daqui, ele é muito mais grosso, então ele não entra aqui. Então o que eu faço? Eu tenho uma chave de fenda aqui bem pequenininha, que eu simplesmente coloco aqui, giro algumas vezes e faço esse eixo acabar entrando. Então vamos tentar fazer isso. Bom, vamos lá. Eu tenho essa chavinha aqui, que na verdade foi um presente de um oftalmo para minha mãe, quando ela queria apertar os parafusos do óculos dela. Então ele simplesmente deu isso daqui. O ideal seria que você, deixa eu aproximar mais aqui, que você simplesmente colocasse essa pontinha aqui e girasse algumas vezes para fazer um espaço. E aí a gente consegue um espaço para colocar o nosso eixo, que foi feito. E a mesma coisa vai fazer aqui. Você vai aumentando, girando, ele vai desgastando o plástico. Se você tiver uma broquinha na sua casa bem fininha, você pode fazer isso também com a broca, tá? Eu não tenho aqui na minha, então não vou utilizar esse equipamento, mas eu vou tentar encontrar a broca do tamanho certo, e assim que eu tiver eu mostro para vocês como seria utilizando isso também. Eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem presos somente nisso daqui, e daqui a pouquinho eu volto. Galera, consegui. Você pode perceber aqui que eu acabei alargando um pouquinho com a chavinha. Ele ficou o tamanho exato. Se você tivesse a broquinha, seria muito mais fácil. Lembrando que esse serviço aqui, pessoal, ele sempre vai deixar um pouquinho de sujeira, tá? Então, uma vez que a gente colocou aqui o pneuzinho, a gente vai agora simplesmente ver se ele vai entrar. A gente pode perceber ali, bom, ali no meio ele ficou meio preso, não tem problema. A gente pode tentar forçar um pouquinho aqui para ele passar.
Pessoal, como vocês perceberam, só aquela chavinha de fenda que eu estava utilizando não foi muito útil. Então eu fui ali nas ferramentas do meu pai e consegui achar essa daqui, que é uma chavinha normal, essa cabeça chata aqui. Eu vou tentar aumentar o tamanho. Deixa eu ver qual seria. Eu acho que essa daqui é mais fininha. Eu simplesmente vou tentar aumentar o tamanho aqui. Lembrando que se esses dentinhos quebrarem, não tem nenhum problema, porque a gente pode simplesmente prender de outra forma. Bom, consegui limpar aqui a quantidade que eu precisava. Vou tentar fazer o mesmo do outro lado. Pessoal, é sempre legal você fazer esse tipo de customização com miniaturas que você tenha sobrando na sua coleção, tá bom? Então, se você tem mais de um carrinho, faça isso. No meu caso aqui, eu acabei fazendo uma loucura porque eu não tenho 2 Alfas Romeos desse daqui. Eu tenho apenas um, mas eu confio que a customização vai dar certo. Então, eu já consegui alargar de um lado. Lembrando de novo que você vai fazer bastante sujeira. Então, se você é criança, peça aí para sua mãe, para o seu pai, avisa que você vai fazer sujeira, mas diga para eles que você vai limpar. Vamos lá, aqui eu acabei quebrando esse pedacinho aqui, depois a gente coloca um biquinho de cola aqui para ele segurar. Vamos lá? Gente, tá aqui ó, minha oficina de customização para vocês verem que o negócio é real. Aqui no fundo ficam os meus carrinhos, depois eu mostro para vocês a coleção. Eu vou tentar agora colar esse pedacinho que eu quebrei e já volto pra gente colocar aqui os pneuzinhos. Bom, galera, voltei, deixei ali colando o pedacinho que eu quebrei. Aqui eu tenho algumas coisas que minha esposa organizou pra mim. São tintas acrílicas, né, que servem pra gente fazer pintura em die cast. Tenho aqui uma cola de plástico e aqui eu tenho alguns pincéis, com exceção desse aqui com a canetinha vermelha, que também são permanentes, são acrílicas, né? Então eu tenho esse branco e esse preto. Então vamos fazer o seguinte, enquanto esse daqui tá secando, vamos tentar fazer uma pintura no escapamento aqui do carrinho. Galera, o ideal seria que a gente tivesse aqui algum tipo de caneta para fazer essa pintura no cromado. Eu não tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pintar aqui com acrílica branca só para vocês verem mais ou menos como fica, e depois a gente tenta fazer colocar algumas cores junto. Enquanto isso, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente tem aqui esse die cast nessa parte de metal aqui vermelho, onde seriam os faróis traseiros, as lanternas. Vamos ver se a gente consegue passar aqui uma tinta branca e se ela permanece. Bom, gente, a ideia era que permanecesse, mas não está ficando. Vamos fazer o seguinte, eu vou limpar isso daqui e vou utilizar a tinta de verdade que tem ali com um pincel. Galera, tentei fazer o melhor que eu pude e o melhor foi feio pra caramba. Então eu vou tirar isso daqui e vou focar só na troca das rodinhas mesmo. Gente, tentei fazer o máximo que eu pude, mas não deu muito certo não. Já remontei aqui essa parte do carrinho. Agora a gente já vai colocar as rodinhas aqui e ver o que a gente pode fazer. Pessoal, não calculei uma coisa. A roda que vem nesse Alfa Romeo, ela é menor, então se a gente encaixa essa rodinha aqui, ela vai ficar exatamente aqui, ó, encaixada. Mas ela não vai rodar, não tem nenhum problema, porque a ideia aqui na verdade é o carrinho ficar como carro de exposição, né? É um carrinho para brincar, então não tem problema. Vamos engatar então aqui as rodinhas na base. E depois a gente coloca tudo para ver como é que fica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de carrinhos em miniatura, já se inscreve aí por favor nesse perfil aí, ajuda a gente a crescer cada dia mais. Vamos lá, galera, vamos encaixar aqui. Bom, então a base do carrinho ficou dessa forma. A gente tem agora os pneuzinhos de borracha, a gente simplesmente vai encaixar. Como a gente não desgastou tanto o rebite, a gente pode simplesmente voltar a prender a base do carrinho aqui e ele continua preso, sem nenhum problema. A base original. Caso contrário, você pode simplesmente dar uma gotinha, um pinguinho aqui de cola. Bom, pelo jeito aqui, o carrinho vai ficar nesse aspecto. Não sei se vocês gostam, ele veio com rodinha preta. Você pode perceber que ele está um pouquinho aberto, então eu vou ter que desgastar as laterais aqui da miniatura para a gente conseguir encaixar ele perfeitamente. Mas a ideia do vídeo era essa, que vocês pudessem ver como é que a gente consegue
fazer esse tipo de trabalho, de customização aí. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, galera.